Se você é aquele trader que não tem muito tempo para operar, está começando agora, tem poucos recursos, não tem muitos monitores e quer operar com fluxo, esse vídeo é para você. Eu vou passar uma estratégia que é matadora, então fica até o final. Vamos lá, roda a vinheta. Swagger down the street with your red lips and funky beat. You better hold your head up to the sky. I'm gonna roll with you till the day I die. Usa mais um vídeo aqui do meu canal. Meu nome é Dan Ferrer e hoje eu vou passar aquela estratégia para você que está começando, não tem muitos recursos aí no day trade ainda, tem poucos monitores ou um só. Então a gente, quando tem um monitor só, não consegue centralizar todas as informações de fluxo na tela para tomar decisão. A gente precisa ter várias telas ali, né? Então eu vou te passar uma estratégia que vai centralizar tudo numa tela só, com um indicador de fluxo, e vai te ajudar a fazer dinheiro no day trade. Então fica até o final. Vamos lá, já se inscreva aqui, já deixe seu like se esse vídeo te ajudou, para que esse conteúdo chegue em mais pessoas e possa ajudar aí os day traders que estão começando com poucos recursos. Então vamos lá para a tela. Então pessoal, vamos lá por aqui para a tela, mostrar o indicador aqui, a estratégia. Lembrando, gente, que toda estratégia precisa ter gerenciamento de risco. Não é para sair do gerenciamento de risco. Nenhuma estratégia por si só ela é válida se não tiver o gerenciamento de risco. Então lembre-se disso. Dito isso, vamos para a estratégia. A estratégia ela consiste em colocar toda a informação que a gente precisa aqui na tela, tá? O que é toda a informação que a gente precisa? Principalmente volume e fluxo. E para quem tem só um monitor, ter que ficar abrindo tela de times em trades, ficar ali acompanhando quem são os players que estão fazendo volume, quem são os players que estão realmente fazendo o fluxo do dia, é mais complicado. Então a gente vai ajudar vocês aqui a centralizar toda essa informação na tela. É muito importante isso para a gente fazer trade. Então o que a gente vai fazer? Primeiro aqui no gráfico do mini índice, no 10 minutos, tá? No mini índice ele vai estar funcionando bem no 10 minutos. Eu vou inserir um indicador que chama OBV, On Balance Volume. O que significa o OBV? Saldo de volume, tradução aqui para nós. É o saldo do volume no dia. Ele pode ser usado de algumas formas, como a gente encontrar divergência no preço, ou seja, quando o preço tem um estouro, mas o volume não acompanha. Quando o volume sobe, o preço não acompanha. A gente pode ter essas divergências, mas no caso eu vou ensinar uma forma de você olhar esse indicador que vai te ajudar muito. Então, nessa estratégia, a gente já vai ter várias coisas aqui mostrando para nós na tela, para a gente te ajudar a tomar a decisão, principalmente quando você vai entrar e onde serão seus alvos, tá? Para você sair. Muita gente tem dificuldade nisso, de saber até onde o movimento vai. Então, com essa estratégia, a gente vai saber onde colocar a entrada, o stop e onde serão os nossos alvos e quando terão novas reentradas. Então, fica muito fácil para a gente ver sem ter que ficar olhando o fluxo, porque todo mundo que acompanha meu canal sabe que eu não gosto de indicador de setup variável. Que são indicadores de setup variáveis? Aqueles que olham o passado da movimentação do preço para tentar fazer uma previsão futura. Eu não gosto, eu gosto de indicadores de price action, indicadores de volume e de fluxo que nos mostram o comportamento do preço agora com relação ao volume dos players, ao fluxo dos players. Então esse indicador vai nos mostrar isso. Então no índice, vamos montar aqui, a gente abre um gráfico novo do índice, 10 minutos, está otimizado para os 10 minutos esse aqui. Então vamos lá, inserir indicador OBV ponderado, eu gosto de colocar. O que é o OBV ponderado? Ele é apenas suavizado por média móvel. Se a gente for colocar o OBV puro, ele dá uns picos de preço, de volume que eu não gosto para essa estratégia. Então eu gosto de suavizar para a gente realmente entender a hora da gente entrar no trade, a gente entender como que está caminhando o volume naquele momento. Então eu gosto de colocar o ponderado. Então eu vou inserir esse indicador ponderado, ele vai abrir uma telinha para nós aqui embaixo, tá? Com o indicador. Então o que eu vou fazer? Primeira coisa, a gente pegar o indicador
propriedades de OBV ponderado. Eu vou colocar como parâmetros aqui sobrescrever configuração de cálculo, tá? A média dele eu vou colocar 9 períodos, tá? 9 períodos. E a aparência eu vou colocar 2 e vou colocar uma linha tracejada. Vocês já vão entender o porquê dessa linha tracejada. Eu vou colocar aplicar, tá aqui na tela para mim. Então o que eu vou fazer mais aqui para me dar mais condições aqui de visualizar de uma forma que me dê o ponto de entrada do trade? Eu vou inserir médias móveis. Tá? Isso aqui é uma ferramenta muito importante que o Profit dá para nós, de poder inserir uma média móvel no indicador. Então eu vou colocar aqui uma média móvel 21 períodos, eu vou dar OK e vou inserir também aqui, vou clicar com o botão direito do mouse, inserir média móvel, uma mais longa, 50 períodos, tá? 50 períodos, e vou dar OK. Nessa de 50 períodos aqui, o que eu vou fazer, gente? Eu vou pegar ela também. Eu vou pegar de 50 períodos, propriedades de média móvel. Eu vou deixar aritmética mesmo. Tem que ser aritmética. Vou engrossar um pouco a linha, vou pôr uma espessura 3, para mim saber que é a média que está me dando um movimento mais longo, para mim pegar a tendência. Vou deixar ela aqui um pouco mais grossa. A 21 períodos eu vou colocar propriedades da média móvel, vou deixá-la exponencial porque eu quero ela um pouco mais rápida, ela acompanhando mais o fluxo, mais perto do preço. Então vou deixar ela exponencial. Aparência eu vou colocar uma espessura 2, aplicar. E agora eu vou inserir regras de coloração que vai deixar o movimento mais visível para nós do que fazer e não fazer. Então o que eu vou pegar? Vou pegar o OBV, clicar em cima dele aqui, inserir regra de coloração Euro Invest Trend, que já é uma nativa aqui do Profit Chart, e vou deixar essa informação na tela. Você já vai perceber que ele vai colorir ela de azul, vermelho ou branco. A média móvel 21 períodos, eu vou colocar também uma regra de coloração 2MV Scalp, que também é nativa do Profit. Ele vai colorir também com as cores verde, amarelo, vermelho e branco. Eu já vou explicar também isso daqui. E na média de 50 períodos, eu vou colocar propriedades também. Regra de coloração, inserir regra de coloração. Eu vou colocar 2MV médias, que também é um nativo aqui do Profit, para mim ter uma ideia do movimento no longo prazo. Essa média aqui ela vai me pintar de vermelho ou verde no longo prazo. Então eu já vou conseguir visualmente alinhar aqui o que eu quero enxergar, a entrada para mim, qual é o momento que eu vou operar e não operar no mercado, no mini índice, nos 10 minutos. Outra coisa que eu tenho que inserir no gráfico também, meus alvos. E meus alvos eu gosto de colocar eles como pontos de fluxo também, porque eu sou um trader que gosta de operar olhando fluxo, que eu gosto de saber onde os grandes players, os institucionais realizam suas operações, agridem o mercado, absorvem o mercado, e justamente são nesses pontos de tomada de decisão que a gente pode pegar através do indicador ponto pivô. Então tá aqui, pivô. Eu vou inserir no gráfico duas vezes. Vou colocar OK. Eu vou pegar um deles aqui com o botão direito. Vou colocar parâmetros, abertura mais máximo mais mínimo mais fechamento dividido por 4. E vou colocar 3 linhas. Aplicar. OK. No outro que ficou aqui, eu vou deixar o parâmetro que ele já está mesmo, que é o dividido por 3, máximo mais mínimo mais fechamento dividido por 3, e vou colocar 3 linhas. Aplicar. Pronto. Já me plota a informação no gráfico de onde seriam meus alvos das minhas possíveis entradas. Então eu vou mostrar para vocês aqui como que vai funcionar para a gente pegar uma entrada no mini índice 10 minutos, onde eu coloco o stop e onde eu saio. Tem todas as informações aqui nessa estratégia. Então a gente já pode perceber aqui que quando o mercado ele me dá uma condição, por exemplo, uma venda, eu tenho que perceber que o OBV tem que abrir pelo menos 2 pontos abaixo das médias
e as médias têm que ficarem vermelhas. As duas está dando uma condição de venda. Então nesse ponto aqui ele me startou uma condição de venda que a gente estaria aqui nesse candle aqui, tá? Então a gente percebe que nossa entrada sendo aqui, nosso stop teria que ser num candle anterior e meus alvos, os níveis para baixo. Como ele estava muito próximo, primeiro alvo nessa linha amarela, o segundo aqui, terceiro aqui embaixo. Então o primeiro alvo, segundo alvo, terceiro alvo, onde eu sairia dos meus trades. Lembrando que eu vou fazer parciais nesses pontos. Então vamos medir aqui em pontos quanto isso nos teria dado. Tá? 400 pontos o primeiro alvo, 900, gente, o segundo alvo. Para arriscar somente aqui, vamos ver aqui o stop nosso na tela aqui. Para arriscar 160 pontos. Então é um trade aqui 8 para 1, 5 para 1 no mínimo sempre que ele nos dá. Tá, então olha que maravilha isso, gente. Se você olhar fluxo sem você estar olhando quem são os players que estão fazendo esse movimento, você consegue pegar da mesma forma de uma pessoa que está fazendo leitura de tape reading com apenas um indicador na tua tela. Vai te economizar tempo de você ter que ficar olhando gráfico, outras telas, e você não vai ter essas outras telas. Você está começando, você é um trader iniciante, você tem uma tela só lá, está começando, está fazendo teu capital, então isso vai te auxiliar bastante. E quando esse movimento entra em tendência, olha que maravilha aqui, gente. Há um afastamento das médias. Nesse período aqui é o melhor momento para nós operarmos. Que há o afastamento das médias e realmente nos mostram uma tendência de queda aqui. Olha que maravilha. E quando que eu faria uma nova entrada nesse movimento? Perceba que quando os indicadores ficam brancos, tá? O OBV fica branco, as médias ficam brancas, principalmente a média 21 fica branca ou amarela, é o momento que eu não posso operar. A regra diz que eu não devo operar nesse momento aqui, ó, porque os indicadores não estão na mesma cor, que daria esse momento aqui. Realmente esse momento ficou um momento ruim para operar, então eu não operaria nesse aqui. E onde que eu pegaria novamente essa entrada da venda? Quando ele chega próximo à média 50 e volta a inverter para baixo, entrar fluxo para baixo e entrar novamente os três indicadores alinhados para um movimento vermelho que nos indicaria uma nova venda. Então nesse ponto aqui eu teria uma nova venda. E olha aqui que realmente bateu aqui num ponto pivô, tá? Num S1 do ponto pivô, falhou aqui em querer ir para cima, veio para baixo, nos startou a entrada aqui com o stop, um candle anterior, primeiro alvo aqui embaixo, segundo alvo, terceiro alvo. Então vamos medir isso em pontos, essa nova entrada que a estratégia deu para nós. 500 pontos, 900, 1.200 pontos, gente, num dia de tendência clara. Olha que maravilha. Para estar arriscando aqui 320 pontos. Então, assim, gente, para você estar olhando um único monitor e pegar essa entrada sem estar olhando o fluxo e essa informação tá na tua tela, realmente é uma boa estratégia para você usar no seu dia a dia operacional. E quando eu vou usar essa estratégia para mim mostrar o dia que eu não posso operar? Esse dia aqui, ó, a gente percebe que quando as médias ficam próximas umas às outras, ficam muito próximas uma das outras, e o OBV fica no meio delas aqui, esse movimento eu não quero operar, ó. Esse movimento aqui, ó. Elas ficam com todas as cores diferentes, me indicando que o movimento aqui em cima não deve ser operado. E olha aqui como reflete, geralmente esse dia ficou um mercado lateralizado. Isso aqui para quem faz day trade é horrível operar nesse dia. Porque o mercado ele não toma um sentido claro. Então nesse dia aqui ele startou apenas uma compra para nós, nesse momento aqui, ó. Então vamos pegar aqui essa compra que ele startou aqui, ó. Médias verdes e o indicador OBV azul nos mostra compra. Então vamos ver aqui, ó, exatamente nesse candle aqui ele startou uma compra com stop aqui no anterior para a gente pegar os alvos aqui para cima. Ele não veio, não foi até um alvo, tá? Não foi aqui realmente um bom movimento com alvo, pegada de alvo, mas porque ele estava consolidado dentro desse range.
mas deu uma entrada. Se a gente vai fazendo aqui um acompanhamento candle a candle, para você, a partir do momento que eu sempre falo, a partir do momento que você está positivo, mais que 200 pontos no trade, você não deve devolver ele mais. Então você vai acompanhando o seu stop gain candle a candle, que a gente fala. Então aqui vamos medir quanto teria dado para nós essa entrada. Teria dado aqui no mínimo aqui uns 800, a gente teria saído por aqui quando esse candle, fazendo um candle a candle, rompeu abaixo, teria pego 430 pontos num dia ruim, para arriscar aqui 120, 190 pontos. Então está dentro de um gerenciamento de 2 para 1, que é o importante. Então nesse dia teria dado apenas essa entrada, tá? Vamos pegar aqui mais para trás, outro dia de compra para a gente ver, igual como foi venda, esse é o melhor dia também, porque o mercado ele fica em tendência, ó, o afastamento das duas médias, o afastamento do OBV teria nos dado uma condição de entrada aqui, ó, nesse candle, duas bolinhas para cima, a entrada aqui com stop aqui, primeiro alvo ele buscou, segundo alvo, gente. Foi quase buscar o terceiro. Vamos medir isso aqui em pontos. Vamos medir isso aqui em pontos. Então a gente teria entrado aqui 700, 800 pontos, 1000 pontos. Gente, 1.500 pontos, 2.000 pontos aqui para cima. É ponto demais para quem faz day trade, sabe o que eu estou falando. 1.500 pontos no índice num dia é meta 2, 3 vezes, 4 vezes meta que você precisa, 5 vezes meta. Então dá um trade aqui de 5 para 1, 10 para 1, quando ele dá essa condição para nós aqui, que ele entra em tendência, é maravilhoso, ó, o indicador nos mostra que, então nesses dias que há esse afastamento das médias, eu consigo até incrementar posições, a partir do momento que ele vai batendo nos pontos aqui, vai fazendo sua correção, eu vou entrando com mais compras nos pontos de correção, vou incrementando a minha mão para tentar pegar um lucro máximo. Tá? Esse é a vantagem desse indicador, sem eu ter que ficar olhando fluxo. Olha que maravilha. Tá? Então essa condição aqui, OBV azul, as duas médias verdes, me starta uma compra nos alvos que eu estou passando na tela. Quando ele fica nesse momento aqui, ó, tá vendo? A gente pode perceber nesse momento aqui que eles ficaram desalinhados nas cores, então eu não teria feito trade nesse momento aqui, ó. Não teria feito trade, ó, porque ele reflete o momento que o indicador 21, a média 21 tá branca, amarela, branca, e o OBV tá branco. E embora a média mais longa tá me dizendo, ó, ainda estou numa tendência de compra, mas eu teria que esperar um alinhamento deles, então ele teria me dado uma outra entrada nesse dia, nesse ponto que daria esse ponto aqui. Olha que maravilha, nos daria mais uma nova entrada aqui com alvos lá para cima. Mais um trade que eu faria candle a candle aqui pelo horário, tá perto do fechamento, eu não deixaria esse trade correndo solto. Então a gente vai fazendo um candle a candle, porque o volume vai secando, né? Eu vou fazendo um candle a candle aqui, meu stop gain me daria aqui também mais uns 500 pontos nesse dia. Gente, isso aqui é mais do que você precisa para fazer sua meta no day trade. Tá? Agora vamos para o dólar. O dólar você vai usar da mesma forma, só que no gráfico de 5 minutos. Esse indicador, dessa forma que eu passei aqui com média 21,50, ela está otimizada para o dólar em 5 minutos. Então não esqueça. É a mesma coisa também, gente. Olha que maravilha esse trade que ele nos deu aqui nesse momento aqui, ó. Mercado todo alinhado, OBV azul, as duas médias verdes. Ele nos startou uma compra aqui com stop aqui embaixo. Primeiro alvo, segundo alvo e o terceiro alvo lá para cima. Ele chegou até o segundo. Vamos medir isso aqui em pontos no dólar, gente. 14, 38, 40 pontos, gente. No dólar, 40 pontos é ponto, muito ponto. Para arriscar aqui 5, 6 pontos, o que seria o nosso stop. Tá? Então, tá dando toda a condição de um trade de mais de 4 para 1, 5 para 1, que é o fundamental para você ser consistente no day trade. Então esse dia nos mostrou também vendas, a mesma coisa, a gente tem que esperar os indicadores alinharem para baixo com todas as cores. Esses dias que dão entradas de movimento longo,
Aqui eles dão vários pontos de compra, não tão bons nesse momento. Aqui venda, aqui não, aqui me engano, aqui não foi compra, aqui foi não daria para fazer nada. O único momento aqui, ó, venda aqui nesse ponto, daria para ter pego essa venda aqui até aqui embaixo. Seria um alvo, tá dando a condição para nós aqui, então a gente entraria vendido nesse momento aqui, que está dando exatamente esse candle, com stop aqui em cima, gente, olha o stop barato, para você tentar pegar esse alvo aqui embaixo, essa venda, nos mostrou aqui nesse indicador. Nesse período aqui eu não fiz nada, ó, porque as médias me mostravam já para mim não fazer nada. Olha isso que é bom, gente, porque muito iniciante às vezes se perde. Quanto que eu faço quando eu não faço trade? O indicador já nos mostra, está mostrando aqui, não é para fazer nada. Nesse período aqui não faça nada, porque não tem nada alinhado. O mercado está subindo, mas os indicadores não estão mostrando a coloração. A coloração já mostra para nós que esse período é um período difícil para você operar. Então eu vou seguir o indicador, eu não vou fazer nada nesse período aqui no dólar. Ó. Não vou fazer nada, porque não está claro o fluxo aqui, ele não está mostrando um fluxo claro para mim. Então eu não faria nada. Isso que é a vantagem desse esquema de coloração. Ele está mostrando para nós não fazermos nada. O mercado subindo, os indicadores subindo, mas as médias não estão me mostrando essa tendência. Então eu não faria nada, me economizaria vários stops aqui. Isso às vezes o iniciante ele não consegue enxergar. Então facilita para você evitar entrar no trade nessa condição. Vamos olhar aqui mais para trás. Tivemos uma venda linda de tendência de entrada de fluxo forte aqui, ó. A gente pode ver aqui no indicador que nos deu aqui dois pontinhos para baixo, médias alinharam. Nesse ponto aqui eu teria uma venda com stop aqui, primeiro alvo, segundo alvo e terceiro alvo lá para baixo. Pegou dois alvos e quase chega no terceiro. Nos pontos pivô, chegar nesse terceiro alvo aqui nem sempre chega, mas eu sei que quando chegar ali, acabou o dia, eu não faço mais nada. Você chegou no último ponto pivô, gente, não é para fazer mais nada. Você pegou aquele movimento, não faz mais nada. Então o último e definitivo alvo sempre seria esse terceiro aqui do ponto pivô. Chegou aqui, não faz mais nada, tá? Então eu pegaria essa venda aqui, vamos ver quanto nos deu aqui. 11 pontos, 20 pontos, 46 pontos, gente. Eu tentar depois fazer um candle a candle aqui, tentar até pegar 70 pontos. No dólar isso aqui é ponto pra caramba, gente. Dá pra você fazer 5, 6, 10 vezes meta aqui, arriscando apenas 6 pontos, ó, um candle. Então essa estratégia ela é muito eficiente para quem não fica olhando o fluxo nos outros monitores, quer centralizar toda a informação numa tela só, com indicadores de fluxo, não são indicadores de setup variável. O OBV é um indicador de price action, de fluxo, então ele nos mostra isso. É muito efetivo e assertiva essa estratégia. Lembrando, gente, sempre do gerenciamento de risco. Então você vai usar essa estratégia no mini índice e no dólar e vai conseguir fazer seus trades de forma eficiente. Use essa estratégia com gerenciamento de risco. Tenha lucro no day trade, tá? De forma consistente e de forma segura, sabendo os seus pontos de alvos e o momento que você não deve operar no mercado. Essa estratégia te mostra tudo isso, tá certo? Então era isso que eu tinha para deixar para vocês. Sigam essa estratégia. Se tiver mais alguma coisa que vocês acham que dá para incrementar na estratégia, vamos trocar ideia aí nos comentários. Coloquem aí o que vocês acham, se dá para colocar mais indicadores aí. Coloquem nos comentários, vamos interagir, vamos curtir esse vídeo, compartilhar para que esse vídeo chegue para bastante gente, ajude outros traders aí que não tem mais monitores, tem uma capacidade de comprar outros monitores, então vai estar ajudando essas pessoas aí, gente. Tá certo? Então até a próxima.